E nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Jornal Bahia em Foco o empresário Cristiano Felipe Oliveira, lá do Armarinho Avenida, proprietário do Armarinho Avenida, para falar um pouco sobre o próprio Armarinho e também sobre esse assunto dos fogos. Cristiano, seja bem-vindo aqui ao Jornal Bahia em Foco. Boa tarde, prazer em recebê-lo. O prazer é todo meu ter essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Quero agradecer aí o convite feito nessa participação, na intenção de mostrar, esclarecer algumas coisas que foram comentadas durante o plenário, né, da Câmara, na última reunião ordinária, e estou à disposição para o que precisarem. Lembrando, gente, que isso aqui não é um direito de resposta, né, ao Cristiano, e sim um espaço democrático aberto, como a gente faz a qualquer pessoa que precisa, né, de ter voz. E como o Cristiano não tem voz lá na Câmara Municipal, foi até convidado, inclusive, para estar lá, como você viu aí, sugestão do vereador Gilson Pica-Pau. Mas o nosso intuito aqui é dar voz às pessoas que precisam, né, que não têm voz, mas que precisam desse espaço democrático. Cristiano, primeiramente eu gostaria de conversar com você sobre o Armarinho Avenida, que é uma das lojas mais tradicionais aqui da nossa cidade. Me parece que é tradição de pai para filho, é isso? Sim. Tudo. Quantos anos é? Eu estimo, não tenho uma data correta, né, para afirmar, mas afirmo que tem em torno de 50 anos a fundação do Armarinho. Mais ou menos aí, 50 anos. Isso começou aí com meu pai, hoje já falecido, qual eu tenho muito orgulho, né, de ter começado, ter essa grande oportunidade, né, de ter ele presente até o fim da vida, e nos orientando. Era na Avenida Cristiano Roças, é isso? Sim, ele iniciou na Avenida Cristiano Roças, por isso que tem esse nome Avenida. Depois disso, meu pai adquiriu um imóvel ali na rua 15 de Novembro, construiu, e é onde ele está até hoje. E venho trabalhando, dando seguimento, né, o que ele iniciou aí, o sonho dele aí de ter um comércio e criar família. Ali hoje, sempre vendeu fogos e outros produtos, desde a época do seu pai? Sim, o meu pai, salvo o meu engano, mas desde quando se iniciou lá na Avenida Cristiano Roças, sempre teve junto nos produtos que comercializava os fogos de artifício, né? No início, pelo que ele me contava, né, e eu conhecia, a fabricação dos fogos era muito restrita, né? A variedade era muito pequena. A tecnologia, isso que eu estou dizendo aí, né, pelo que eu comentei, já tem anos isso, né? E até em nossa cidade haviam pessoas que fabricavam de maneira artesanal. Nós tínhamos aqui em cidades vizinhas também pessoas que fabricavam. Como na evolução aí, né, no passar do tempo, a cidade vai crescendo e as fábricas também, né, viu-se também uma necessidade, né, de normatizar, porque acontecia muito acidente, tanto na fabricação quanto na utilização dos artefatos. E, né, a legislação foi mudando e foi criando objetos, né, ou maneiras que essas fábricas produzem, né, produtos com mais garantia de funcionamento. E com isso também, tanto o transporte, comercialização foram tendo regulamentação, né, que é hoje controlado e regulamentado, né, através de um decreto pelo Exército. Hoje quem faz essas recomendações, orientações, esse controle é o Exército, então? Sim. O conhecimento que eu tenho, são várias, na verdade, entidades públicas, né, que controlam isso aí. Na parte maior da fabricação e transporte e armazenamento, tem-se o controle e a fiscalização por parte do Exército. E na questão aí de alvarás e tudo, nós temos alvarás e execução, né, profissional de queima, nós temos o Corpo de Bombeiro,
de Minas Gerais, que é muito atuante, muito bem instruído, porque nós temos em Minas aqui um polo petroquímico, que é considerado, legalizado, o maior da América Latina, poucas pessoas sabem disso, que está situado na cidade de Santo Antônio do Monte, a qual é um povo assim, como o nosso aqui, o baense, aquele mineiro raiz, uma cidade fantástica. São pessoas que a todo momento estão como nós, trabalhando, procurando levar a vida de maneira correta. E por isso também, na liberação e alvará, também tem a parte da Polícia Civil, que trabalha com o credenciamento do profissional, né, que é aquele que executa aquilo. No caso, vocês têm um treinamento? Tem, você faz um curso, depois você tem que fazer a prova no estado, tem um departamento que chama DEAME, ele que cuida desse trâmite, e depois de então você adquire uma licença, né, uma carteira de trabalho para você fazer esses procedimentos. Todo procedimento, isso eu estou dizendo o profissional. Agora, os fogos que são liberados, né, para pessoas maiores de 18 anos, hoje nós temos uma variedade imensa, e também os infantis, considerados aí para crianças, né, de 12 anos, tem várias classificações que estão regulamentando isso aí. Tudo isso, até onde a gente tem informação, ele é no R105, que é um decreto que regulamenta isso aí. Bom, Cristiano, você viu, né, as imagens, Sim. Ouviu os áudios dessa reunião, inclusive citando você, a sua pessoa, citando inclusive o próprio Armarinho. Sobre o que você escutou ali, primeiramente vamos ao projeto. Qual que é a sua opinião sobre o projeto? Projeto que procura regulamentar essa queima de fogos aí. Primeiro vamos à sua opinião sobre o projeto, depois eu vou entrar no assunto que foi citado ali, você e o próprio Armarinho. Sobre o projeto, qual que é o seu pensamento? Sim, tem todo um contexto nele. Eu vejo o projeto, ele tem uma causa nobre, ela é real. Essa questão tanto dos animais, como ela vem sendo inicialmente, até onde eu conheço, em outros lugares, né? E foi adicionado a isso aí, com o passar do tempo, as crianças com autismo, que são alguma, né, a maioria delas podem ter também a sensibilidade auditiva, pela qual elas sofrem, né, na hora que acomete uma explosão, pode ser oriunda de fogos, pode ser também até por efeitos ambientais, né, igual relâmpagos e outras coisas mais. E também foi adicionado agora, recente, também essa questão idosa, né, que são pessoas enfermas, acamadas, de qualquer maneira. Qualquer maneira que eu digo, assim, pessoas que têm alguma razão, né, e estão ali numa situação de vulnerabilidade, né, e sofrem com, às vezes, com a explosão. Então, isso eu admiro no projeto. Meu questionamento, a minha colocação aí para tentar é modificá-lo, porque da forma como ele está sendo apresentado, eu vou ter oportunidade de tentar explicar a minha opinião com mais detalhada, com todos os detalhes, às vezes, cotidianos. Inclusive técnicos, né? Sim, sim. A minha opinião tem que ser, eu acho que em cima disso. Voltando assim ao projeto aí, eu acho que essa questão que ela deve ser abordada de outra maneira, para não haver nenhuma, assim, não prejudicar toda uma cadeia que tem uma história bonita, limpa, lícita e que vem evoluindo a cada dia. Na minha opinião, a grosso modo, o que vem acontecendo em todas as cidades, isso é uma fase, assim como houve a fase
na questão de tentar legalizar e organizar a fabricação. Foi muito produtiva. Hoje nós temos fábricas que produzem de maneira muito segura e com todos os trâmites que precisam, né, ambientais, a questão da segurança dos colaboradores na produção, transporte e também a qualidade para ser ofertada àquele que desejar, por qualquer motivo que seja, de utilizar um artefato pirotécnico. Muito bem. Eu penso da seguinte forma, da minha opinião, você pode ficar à vontade para dar a sua, nossos telespectadores aqui também ficam à vontade para opinar, eu vou até ler aqui agora alguns comentários, mas a minha opinião é o seguinte, você, Cristiano, o Armarinho Avenida, na minha opinião, não pode fazer nada quanto a isso. É um vendedor, um fornecedor final para o consumidor. Não é ele que fabrica. Então, não cabe ao Cristiano modificar os fogos que lá estão. Isso tem que partir de uma coisa, de uma esfera superior, que seja estadual, que seja federal, tem que vir de cima, tá? Porque não adianta aqui em Ubá fazer uma lei com relação aos fogos, porque os fogos não são fabricados em Ubá. Se fosse aqui a fábrica, aí tudo bem, vamos regulamentar a fábrica aqui. Os fogos serão feitos com menos pólvora, para ter menos barulho, enfim, tá? Mas o Cristiano, ele não compra fogos aqui de Ubá, ele não fabrica fogos de artifício. Isso vem de fora. Isso vem do próprio estado, como ele disse aqui, da cidade... Santo Antônio do Monte. Santo Antônio do Monte. Isso é comprado de outros estados do Brasil. Talvez não seja o caso dele, mas outros locais do Brasil compram produtos importados da China, de outros lugares que não tem regulamentação. Enfim, então não é um assunto restrito ao bar. Deveria vir de uma esfera maior, principalmente do estado, pelo menos do estado, né? Pelo menos do estado. Mas o estado ainda não resolveria, que pode trazer de outro local. Pode comprar de outro importador, pode comprar de outro estado, enfim. Então, mas vindo do estado já ajudaria bastante, não do próprio Cristiano. Agora, vou ler aqui uns comentários, Cristiano, depois eu vou já te perguntar a respeito do que nós ouvimos ali. Wesley Heleno está aqui, o Douglas Rocha também, Braz Arruda. E dos carros que causam a poluição sonora, mas é sonora mesmo. Chega a tremer os vidros das janelas. Eles poderiam verificar isso também. Ô Braz, concordo plenamente com você. Tem carros aí que passam com cada som ligado alto aí, rapaz, que incomoda bastante, tá? Muito. E não respeitam o hospital, não respeitam nada não. Passam onde tiver que passar. Sônia Aparecida, deixa eu ver mais comentário aqui, ó. O Cláudio César, conheço e lido com o Cristiano há anos. Desconheço tais acusações à sua pessoa e à empresa. O tenho como blaster autorizado em nossa cidade e região. Perfeição funcional. Conhecedor e utilizador das legislações, em especial as relacionadas ao tema. Digno de aplausos pelo profissionalismo. Palavras aqui do sargento Cláudio César. Sim. Grande amigo Cláudio César. Luiz Carlos da Silva, tanta coisa para resolver, isso não tem nada a ver, compra quem quer. Vamos trabalhar. Flávio Teixeira, fogos de artifício gera emprego, inclusive em Minas Gerais. A regulamentação federal e fiscalização. China é referência em fogos de artifício. Se for made in China, significa que é coisa boa nesse quesito, segundo Flávio Teixeira. Luiz Carlos da Silva vai cuidar dos seus cachorros. Luiz Carlos da Silva. Cláudio César completa que as empresas fabricantes já trabalham mediante as legislações e devidas fiscalizações. O ideal é buscar saber do Exército sobre suas fiscalizações nos locais que a vereadora menciona. Desconheço a fabricação em Ubá e desconheço essa esfera municipal gastar fiscalização em atribuições de esfera estadual ou federal. Bom, depois eu leio mais aqui. Tem algumas pessoas contra, outras a favor, né? Alguns gostam de fogos, outros não. Mas, Cristiano, com relação ao que foi dito ali no plenário, sobre o Armarinho. Ali foi dito, foi citado, né? Não é uma acusação, foi citado. Sim, muito bem. Ali no plenário, a venda de fogos para crianças e também o armazenamento ilegal desses fogos. Gostaria que você comentasse sobre isso. Sobre esses dois assuntos primeiro. Certo. Se me permite, eu quero fazer uma
uma introdução para contar um pouco, para a gente não se equivocar e falar coisas, né, que não são pertinentes. No início do ano, quando tomei conhecimento desse projeto, proposto inicialmente pelo professor José D'Amato, e depois houve a adição do nome da vereadora Jane Lacerda, eu procurei me informar, conhecer, saber qual que era a real intenção e como ele seria feito, né? E fui vendo, e a partir do momento que eu li e conheci, até agora eu ainda não concordo com ele plenamente. No caso, você que os procurou. Você não foi procurado. Sim, na verdade eu ouvi uma reportagem na Rádio Educadora, no programa do Sodré, e pedi a ele um direito para tentar responder, né, e mostrar a minha opinião. E fui acatado. Quero também, já aproveitando aqui, agradecer essa oportunidade, né? Como bem você disse no início, Júlio, nós não temos tanto acesso à mídia e a questão essa questão de voz, né? De explicar os detalhes do que acontece. E, mediante a isso, eu ofereci ajuda para tentar, de fato, achar uma maneira correta de resolver o problema. Porque, na minha humilde opinião, da forma como está sendo apresentado esse projeto, eu acho que não vai ter o real objetivo que eles mesmos buscam. Que, volto a dizer, eu concordo, e isso é uma realidade. Eu acho que nós temos que tentar procurar maneiras de viver bem. E dentro de sociedade, né, de convivência, né, nós temos várias coisas. Uma coisa que não tem nada a ver com o tema assim, diretamente, né, você acabou de ler aqui o comentário de uma pessoa a respeito de som, de volume. Então, toda pessoa... Não tem entre aspas, né? Sim, questão sim, de sonoridade, o que eu quis dizer, isso, o que eu quis dizer nada a ver, assim, com o projeto. Isso. Essa é a minha colocação. Tem tudo a ver com relação ao incômodo, por isso que eu estou citando. E convidei para participar e ajudar no que puder com relação à técnica e à experiência que eu tenho no assunto, que já vem de anos trabalhando, tentando sempre andar de maneira regular, obedecendo leis, criando maneiras para que os usuários utilizem, se divirtam e não causem constrangimento nem se acidentem. Pois bem, num determinado dia, eu recebi a visita de uma assessora, que é advogada, querendo conhecer sobre os fogos. Realmente, passei toda a informação que eu tenho, e ainda tenho mais, e tenho mais vontade de passar para todos. Posteriormente, recebi, que eu estendi, né, o convite, né, mais uma vez aos vereadores, e continuo deixando ele extenso aos vereadores que estão propondo o projeto e também aos que não estão, até a título de conhecimento, que essa é a minha real intenção de participar da Câmara. Houve a apresentação pessoal da vereadora Jane Lacerda, a qual admiro pela sua causa que ela vem sempre defendendo em nossa cidade, porque sempre em minha vida tive animais, tenho contato, e eu acho isso magnífico. E, mediante esse contexto, quando houve a reunião ordinária, pude perceber ao longo da reunião que houve vários contextos, né? E percebi que ela e o vereador José D'Amato também, ao tomarem conhecimento ali da minha participação na próxima reunião, colocaram algumas coisas em questões, tiveram algumas falas. Esse convite que eu, né, recebi e estarei tentando aí acatá-lo, foi através de uma conversa que, quando tomei conhecimento, já estavam, né, que ia ser votado na tal reunião, a segunda
pela segunda vez o projeto, entrei em contato com o Gilson e expliquei toda essa situação a ele, e ele se dispôs a me convidar. Foi praticamente aos 45 minutos do segundo tempo, e quero muito agradecê-lo, elogiá-lo aqui também, por questão dele expor e querer conhecer mais sobre o assunto. E voltando aí às falas da vereadora Jane, alguns momentos ali eu já percebi que ela já estava emocionalmente assim, com um emocional diferente, porque eu creio que ela ficou surpresa, porque foi uma coisa de última hora. E na sua fala ela cometeu um equívoco, na minha opinião, porque a todo momento no meu comércio, com os meus colaboradores, a minha família que sempre está junto comigo quando me ajuda, o que a gente mais preza é pela legalidade, é o cuidado com cada cliente que chega. De certa forma a gente chega a ser até um pouco inconveniente, porque todo cliente que chega eu faço aquela pergunta: você quer fogos para quê? E à medida dessa conversa, a minha intenção é saber o local que ele vai usar, a forma, porque muitas pessoas, a maioria, quero dizer, elas não têm o conhecimento devido técnico, e elas adquirem os produtos e não fazem uso da instrução de uso, que é aquilo que vem na caixa, que é, na verdade, para instruir essas pessoas. A maioria das vezes nem lê. Sim, né? É um mal nosso, né? Eu acho que é cultural. Nós, às vezes, adquirimos um eletrodoméstico caríssimo e não... Antes de ligar, não lê. Antes de ligar, nós não lemos aquele manual de usuário, que é o mais básico ali. Pois bem, a nossa preocupação sempre foi essa. De maneira alguma, a gente vende fogos, né, nos mais procurados aí da linha infantil, para uma criança com menos de 18 anos desacompanhada. O que é permitido a gente vende, o que não é a gente não pode vender, e não vendo, faço questão. A todo dia, a todo momento praticamente, vem crianças querendo comprar fogos, falando que tem 18 anos, né, essa coisa de criança de querer usar, conhecer, mas ela não sabe nem o risco que ela está correndo. Chega às vezes a pedir documento? Eu peço documento. Dependendo da dúvida ali? Peço, porque às vezes você vê um jovem grande e você imagina que ele tem os 18 anos, mas não, eu preciso confirmar. Porque perante a lei ele ainda não tem, não é responsável, né, pelos atos. E ela cita alguns momentos lá a respeito da classificação dos fogos. A meu conhecimento, essas classificações de A até D, ela é feita para instrução do comerciante vender a qual classe, faixa etária e para quem pode usar. O que é D restrito, porque existe o D permitido e o D restrito. O restrito é só para blaster, que são fogos de grande carga de pólvora, e eles têm que ser usado, manuseado por uma pessoa que tem esse credenciamento. Fora isso, a pessoa, né, dentro das classificações lá, nós temos as pessoas com mais de 18 anos, e essa pessoa não pode estar embriagada ou demonstrar algum distúrbio assim com relação a saber usar. Se é uma pessoa especial, com algum grau de especificidade. E quando ela citou aí o nome da empresa, e citou, eu sei que é dentro de um plenário, e dentro do contexto que eu procuro, né, avaliar e valorizar, que estava um clima assim meio mais tenso. Então, acredito eu que é um equívoco da parte dela, porque a todo momento eu mostrei, né, pelo curto espaço de tempo que tivemos, né, presencialmente, e de certa forma, tudo isso que foi citado não trata nada no projeto. Porque penso eu que se caso
tiver alguma coisa de fora da adequação, seja na esfera, na parte da fiscalização de exército, o que for, eu tenho que me adequar. Não vai causar mais ou menos problema para qualquer pessoa. Eu preciso de estar, eu tenho a obrigação, penso eu, de sempre orientar o máximo que puder aos clientes. E é isso que eu procuro fazer a toda pessoa que chega no meu comércio. Cristiano, me dê licença, só para ler aqui, vou comentar essa parte que você falou da orientação, Sim. Aí já é coisa pessoal, primeiro eu vou ler aqui. Cleidmar Marculino Campos, boa tarde, tudo que for bom e agradável para o bem-estar do povo deve ser colocado em prática, doa quem doer. Wesley Heleno, quando eu era criança eu comprei muita bombinha cabeça de negro para soltar debaixo das panelas, tempo bom que não volta mais. Só mexem com o trabalhador, quero ver projeto para fiscalizar a Copasa. O Cleidmar completa aqui, com cultura besta e perigosa, soltar bombas perturbando a cabeça e ouvidos de quem está por perto. Acabar com essa cultura ultrapassada e que não pensa nos terceiros. Como eu disse, cada um, né, tem a sua opinião, fica à vontade, sem ofensa, lógico. O Lália Lano, o problema é vender para menor e ficar soltando na porta da gente, pode machucar, o barulho é horrível. Cláudio César, devemos valorizar mais o trabalho do Corpo de Bombeiros, pois ao contrário do que a vereadora cita, eles realizam sim as suas fiscalizações. Meus respeitos também à Polícia Civil e ao Exército, os quais realizam suas atribuições pertinentes ao tema. Meus manifestos de respeito também aos sensíveis às causas técnicas relacionadas ao barulho. Sou favorável à adequação das questões dos fogos e explosões. Já os fogos que possuem apenas luzes, brilhos reluzentes, não vejo favorecimento no projeto. Wesley Heleno, tem coisa muito mais importante para ser discutido. Deixa o cara trabalhar, quem tem que fiscalizar é quem fornece. Aliás, tem que fiscalizar é quem fornece. E vai por aí afora. O Douglas Rocha, somos sempre muito bem atendidos e bem informados ao adquirir produtos no Armarinho Avenida. Mas se der para diminuir o barulho um pouco, seria muito bom. A questão era essa aqui, dos fogos, Cristiano, inclusive do atendimento e dessas orientações que o Douglas citou aqui. Eu vou dizer para você o seguinte, aí já é pessoal. Não estou aqui defendendo o Cristiano, não estou acusando o Cristiano, não estou defendendo a vereadora, acusando a vereadora. Vou falar um testemunho pessoal, que é uma verdade, e eu não posso me furtar de dizer a verdade. Já comprei várias vezes, lá na Armarinho Avenida, fogos para coroação, né, das minhas filhas, de todas elas, né, na verdade. E isso aí eu posso afirmar. Isso que o Cristiano falou aqui, e o que o Douglas falou aqui também no comentário, eu posso afirmar e testemunhar. Todas as vezes em que eu fui comprar, a primeira pergunta do Cristiano era: em que você vai usar? O Cristiano, é coroação. Onde? Qual que é o espaço? Era isso. Então ele me fazia perguntas e quando eu apontava às vezes um fogo, um tipo de fogo, ele, olha, não, você quer comprar, mas não acho que esse seria o adequado para o espaço e para o local. E tinha dúvida, esclarecia dúvidas. Olha, esse aqui não tem perigo, esse aqui não pega fogo, não tem problema se for um lugar mais baixo, não tem problema de pegar no vestido, enfim. Essas coisas sempre foram esclarecidas. As demais eu não posso falar porque eu não estou dentro da loja. Questão de armazenamento, se é legal ou não, como que eles armazenam ou não, se tem um depósito para fazer isso, se não tem, aí eu não posso citar. Estou falando da questão da explicação, da orientação. Isso eles sempre fizeram muito bem. Isso aí eu tenho que realmente testemunhar a favor, porque realmente fizeram muito bem. Eu não posso negar e não posso falar o contrário, porque não seria verdade. Agora, a questão desse armazenamento, Cristiano, vocês realmente, foi falado que vocês armazenam de forma ilegal, enfim, de forma não permitida. Como é que é feito o armazenamento? Hoje, a regulamentação com relação ao depósito, ela tem a esfera com relação à segurança, né? Ela tem que obedecer alguns parâmetros de distância, que, na verdade, em todo material explosivo, né, que tenha pólvora, a garantia que nós temos de não se machucar é a distância. Então, nisso, as leis se baseiam, né, de acordo com a carga que você planeja armazenar, ou tem a necessidade de armazenar. Pode ser fogos de artifício, pode ser pólvora para detonação em pedreiras, pode ser também nas fábricas de
de munições, tudo isso é baseado mais ou menos no mesmo princípio. Então, nós temos um depósito legalizado, se situa na cidade de Visconde do Rio Branco, onde fica o que deve de quantidade de carga explosiva. No comércio, nós temos mostruário e aquilo que é permitido, porque são de menores intensidades. O que pode ser vendido para comércio, para usuários sem ser profissional da área. E todo esse trâmite, isso pode ser fiscalizado e acompanhado, e até bom que seja, porque eu não quero aqui fazer denúncia ou apontar para ninguém. Eu sei que todos, assim como eu, por isso que nunca fiz e não tenho coragem. Mas existem muitos comércios na nossa cidade e em outras cidades que trabalham com uma variedade de fogos também. Menor, mas que não tem conhecimento técnico nenhum e também comercializam. Que de maneira nenhuma eu que vendo todos os fogos e todas as bombas da cidade. Não é só lá. Isso acontece, isso aí toda pessoa pode observar isso. E essa questão de fiscalizar, eu acho até salutar, porque às vezes, em qualquer situação, por mais que você se informe, uma atualização ela é sempre bem-vinda. Afinal de contas, é a minha vida, é a minha família, meus pais, que quando eram vivos estavam ali. Eu não quero de maneira alguma colocar nada em risco. Então sempre fui muito bem atendido pelo suporte do Corpo de Bombeiros. No ano de 2006 eu tive o prazer de fazer o primeiro curso meu junto com os Corpos de Bombeiros na cidade de Santo Antônio do Monte. Há toda uma história de evolução nos fogos, a qual eu considero que tem há mais de 20 anos eu estou presente, tentando comercializar de maneira idônea, segura. No passado as legislações eram de menos conhecimento, era menos divulgado. Isso foi melhorando a cada ano. Então eu considero isso, na verdade, uma evolução. A pirotecnia no mundo, ela é muito admirada. Ela é agraciada em eventos, em todo tipo de... Ela está muito associada à alegria. Todo evento, quando adiciona fogos, ele proporciona, ele quer potencializar essa alegria, na minha humilde opinião. E tem os outros usuários, cada um com a sua necessidade, que vem aparecendo, vem sendo utilizado. E procuro respeitar toda a opinião particular, a gente tem que respeitar pessoas que não gostam, elas têm o direito e realmente ninguém pode, de forma alguma, querer obrigar ninguém. Com certeza. Só que a gente também tem que pensar no lado de tentar garantir aquilo que a gente já tem, que na minha opinião é uma grande evolução, uma conquista que vem a cada ano, tanto por parte das nossas indústrias, por parte dos comércios que são legalizados e procuram se informar, oferecer um produto de qualidade, legalizado, homologado pelo Exército. Esse aí, para mim, é o mais correto e é o que eu procuro seguir a todo momento. Muito bem. Fabrina Palma, a gente estuda tanto e a nossa cidade não investe em concursos públicos, principalmente na área de professores de educação física. Pietro Rufato Bressão, Armarinha Avenida é uma loja tradicional de Ubá. Trabalham sempre com seriedade. Wesley Heleno, o brilho da coroação são os fogos, essa geração está muito Nutella. Rodrigo Souza Oliveira, vereadores querem legislar sobre assuntos que não conhecem. Deveria se informar antes de propor projetos. Não se deve propor leis que não conseguiram fiscalizar nem fazer cumprir, que não conseguirão fiscalizar nem fazer cumprir. Qualquer ação que for impetrada na justiça, o empresário será liberado para a venda. Fernando César, o Exército Brasileiro é o fiscal, chama o chefe da 4ª Divisão para a reunião da Câmara Municipal. Pietro Rufato, as pessoas sempre pensando no seu próprio umbigo. E vai por aí afora. Várias opiniões, parabéns Cristiano pelo zelo, a cidade precisa ser estudada,
sempre comprei e compro para as coroações, e vai por aí afora. Deixa eu ver aqui, ó. Martim Magalhães, vejo em você, Cristiano, muita seriedade no que você faz. Eu mesmo fui comprar fogos e você me atendeu muito bem e me explicou qual poderia levar. A dificuldade que vejo na Câmara de Vereadores é que antes de fazer uma indicação para projetos, não procuram os profissionais da área. Bom, as opiniões são diversas, Cristiano, né? A favor, contra, a maioria aqui está a favor, tem os contras também que são, claro, muito respeitados, os que são a favor também respeitados, o importante é isso, essa democracia de opiniões, né? E é para isso que eu trouxe você, esse espaço democrático. Sim. Quero agradecer a sua presença aqui e deixar à vontade para que você faça a sua colocação final, faça alguma colocação que por acaso a gente, porventura, a gente não tenha abordado aqui, né? E espero que todos, que a população inclusive, que se interesse pelo assunto, assista à reunião quando você lá estiver. Não foi confirmado se é nessa segunda? Ou já foi confirmado? Sim, ainda não recebi o ofício da Câmara, estou aguardando, estou preparado para, se for nessa próxima reunião ordinária ou na outra, eu estou à disposição. Muito bem, muito obrigado aqui pela sua presença. Fique à vontade para as suas considerações finais. Eu só vou te fazer uma pergunta final, você já emenda com suas considerações. Sim. Essas colocações lá no plenário que foram feitas lá, você acha que de alguma maneira, vamos dizer assim, prejudicam a Marinha Avenida, prejudicam o seu trabalho, ou vão denegrir de alguma forma o trabalho da Marinha Avenida? Olha, Júlio, até o meu aceite ao convite de estar aqui junto com você é mediante a isso. Eu fiquei assim um pouco chateado pela forma como foi citado, que não condiz com a realidade. Mas eu entendo a posição, né, da vereadora Jane Lacerda, até mesmo do próprio vereador Zé D'Amato, que não propôs outras coisas também para a próxima reunião. Estamos abertos. A minha intenção é simplesmente ser técnico, tentar mostrar a real situação e um pouco daquilo que é. Porque as pessoas que não utilizam ou não convivem, não sabem de fato como que funciona toda essa cadeia, tanto produtiva, transporte, venda, utilização dos fogos como deveria, não conhecem de fato aquilo que vem. Então a minha intenção é essa. Quero deixar bem claro nessas considerações finais que eu entendo o calor da emoção ali dos vereadores na hora que estavam com as palavras. Não levo isso para o lado pessoal, mas aceitei esse convite de estar aqui com a intenção de esclarecer isso, que porventura as pessoas que não me conhecem vão entender de maneira diferente e guardar uma imagem diferente do que é o Marinha Avenida e o Cristiano, que a intenção é totalmente oposta a isso. Estou lembrando, antes de te cortando aí, Cristiano, no final, perdão, não, que é isso. Não gosto até de fazer isso, mas só para não acabar o assunto, né? Lembrando, gente, que a Marinha Avenida não vive só disso, não vive só de fogos. Não é uma loja exclusivamente de fogos de artifício, e não é o que movimenta a Marinha Avenida, e tem diversos outros produtos, é uma loja cinquentenária, enfim, vende diversos outros produtos, não vive só disso, antes que as pessoas achem assim, o Cristiano está falando porque ele vive disso e está defendendo o lado dele. Ele vive de outras coisas também, tá? Só para deixar claro. Aproveitando esse, muito bem colocado por você, às vezes tem muitas coisas que a gente pode abordar e a gente acaba não falando, né? Os fogos começou comigo assim a especializar mais, foi por uma admiração como criança. Eu ouvi o comentário do Wesley Heleno ali, a gente quando jovem sempre fazia isso, até então não tinha nenhuma orientação com relação à comercialização, utilização. A partir do momento que a gente foi aumentando, e foram aumentando também a variedade de fogos.
Nós temos vários acidentes, infelizmente, que aconteceu em nosso país e no mundo, chegando pessoas, né, a ter óbitos. Infelizmente, isso é muito publicado na imprensa e, às vezes, a gente tem pouco espaço para demonstrar toda a nossa preocupação para que isso não aconteça, informar mais os usuários. E só depois que acontece um acidente que vai se procurar informar de como que não é. Mas, pois bem, o armarinho realmente, e ainda bem que eu não tenho só esse ramo, porque ele está intimamente aí ligado aos eventos, né? E essa pandemia está aí definhando, né, a parte de eventos, né? Você é ligado, conhece, sabe que tudo isso está sendo assim muito apertado. E os fogos também estão nesse contexto. E vem acabando, assim, diminuiu muito a comercialização, a fabricação, até as fábricas estão numa situação muito debilitada por conta disso. Ela tem, como todo ramo, né, suas obrigações e compromissos para honrar. E voltando aí à minha tentativa aí de considerações finais, quero deixar bem claro que o meu intuito é tentar opinar, demonstrar e criar situações que de fato vão ajudar ou pelo menos minimizar os incidentes com relação ao incômodos das pessoas, seja ela de qualquer natureza, né, ou até mesmo, né, qual incluído também os animais. Sou pai, tenho filhos, conheço amigos que têm crianças que têm sensibilidade auditiva e realmente é um transtorno. E quando acomete assim, coisas causada por fogos, né, a gente fica chateado. Eu acho que eu tenho ideias que possam se somar e realmente, de fato, ajudar a minimizar esse problema. E quero também deixar assim, bem claro que eu participo, defendo, e a minha preocupação também é muito grande com aqueles clientes que vêm ao comércio, que na maioria das vezes tem a intenção, conforme você citou, quando você veio adquirir fogos na loja, é com a intenção de festejar a cultura, igual você tem com suas filhas com relação à nossa coroação, que é uma questão regional. Ela é mineira, linda, né? magnífica. Tem outras situações que os fogos estão junto para tentar abrilhantar e gerar essa emoção de prazer. As pessoas que infelizmente não gostam se sentem chateadas, prejudicadas às vezes, até porque acontece. Elas têm o direito de conversar, pedir, diminuir, e isso acontece naturalmente. E agora eu fico preocupado com essa questão da proibição com relação a essas pessoas que vêm com a boa intenção de usar uma coisa que não quer prejudicar ninguém. Pode prejudicar? Sim. Acontece até eles mesmos, né? Porque às vezes a pessoa compra o produto num local que não tem uma instrução adequada, usa, aí a falha acontece, ou o mau uso, e ele se prejudica, se machuca alguém, tem assim, a questão de incomodar as pessoas, né, os transtornos com as pessoas. Então a minha intenção é essa, meu foco, vou tentar me ater a isso, quero pedir e que seja ouvido, né? E daí por diante a decisão são dos nossos vereadores, o voto é deles, e tenho certeza que nós vamos chegar a um denominador comum que de fato consiga ajudar nessa causa que os vereadores estão tentando defender, que é nobre. Volto a repetir, concordo, estou para ajudar. Só que dentro do que a gente tem hoje, de produtos e comércio, eu só consigo explicar e orientar com relação à distância, que é o meu papel, né? E tentar aí achar alguma coisa na legislação
que não prejudique as outras pessoas, né, que gostem, que tenha necessidade por alguma questão de segurança ou outra coisa dessa forma. Na maioria das vezes os fogos eles são comercializados para gerar alegria, é com algum intuito assim. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho profissional, Cristiano, o qual admiro bastante o trabalho de vocês, e muito obrigado pelas suas explicações aqui, pela sua presença.